Sejam bem-vindos a mais esta aula, a este grande episódio em que vamos falar de um tema muito especial ou de grande importância para empresários e profissionais. Hoje vamos falar de como alinhar os sonhos e os valores. A minha pergunta é: de que interessa subir uma montanha e quando chegar no topo da montanha perceber que subiu a montanha errado? Eu sou Mário Solundo. Olá a todos, eu sou o Elder Caculo, mais uma vez nesta grande conversa com um tema bastante interessante. Eu amo este tema. Como alinhar os nossos sonhos aos nossos valores e como desenvolver então ter um crescimento que seja sustentável. Boas. E na aula passada nós falamos um pouco mais sobre metas e objetivos, certo? Sim, sim. Ficou claro que quando a gente tem um sonho, enquanto não transformamos esse sonho em meta, dificilmente a gente alcança. E que 80, 90% dos problemas que as pessoas enfrentam é por falta de metas e objetivos. Isso ficou claro na aula passada sobre a necessidade das pessoas traçarem metas e que essas metas sejam desafiantes, mas que também sejam realistas. Agora, hoje, trazemos um tema completamente alinhado ao tema passado, alinhando sonhos com valores. Como é que os meus princípios, os meus valores podem afetar as minhas metas e os meus objetivos? É Objetivos. praticamente isso que O vamos que falar. vamos falar. Então vamos adentrar no tema e eu gostaria de convidar o Helder que falasse um pouco para que aqueles que nos acompanham entendessem um pouco mais do que é isso de valores. Quando estamos a falar de valores, o que é isso afinal? Olha, a melhor definição e a mais curta sobre valores que eu gosto muito é que valor é tudo aquilo que é inegociável. Valor é aquilo que nos identifica, é aquilo que nós mais prezamos, é aquilo que nós mais consagramos e consideramos sagrados. Os nossos valores são inegociáveis, os nossos valores identificam-nos como pessoa e falam muito da nossa essência também. Então, os valores são aqueles princípios que a gente não negocia, aqueles princípios que dirigem a nossa vida enquanto estivemos na Terra. E tem muito a ver com as nossas crenças também. Quais são os princípios e valores que você defende? Quais são os princípios e valores que você não negocia? Eu, por exemplo, eu não negocio a minha fé. Um dos princípios e valores que eu tenho é a fé em Deus. A fé na palavra de Deus é a minha família e é a minha honestidade, o meu bom nome. São valores que eu defendo. Deus, família, a minha fé, o bom nome. Porque o nosso bom nome, quando, quando sobre o nosso nome tem boas mensagens, tem boas referências, nós exaltamos o nome de Deus. Então, esses são os meus valores. A minha fé em Deus, o Deus que eu acredito, o Criador dos céus e da terra, a minha família, são valores que eu não negocio com ninguém. Uau. Então, se você tem sonhos e os teus sonhos vão contra os teus valores, tem que pensar. Por isso é que nós vamos falar muito sobre isso Sobre hoje. valor. E por falar de valores, é importante também aqui notar que são os valores que guiam as nossas escolhas. São eles que influenciam as nossas decisões e, sobretudo, moldam o nosso comportamento. Sim, Qualquer escolha que eu tiver que fazer na vida, entre escolher entre A e B, num negócio, por exemplo, entre fazer o negócio A e o negócio B, eu vou usar um filtro e esse filtro serão valores. os meus valores. É Se isso. calhar uma certa amizade, um certo parceiro que eu quero adicionar para o meu negócio, o que vai decidir se eu fico com esse parceiro, com esse fornecedor ou não, será os valores que este parceiro ou este fornecedor defende. E se estiverem alinhados com os meus valores, A gente claro, avança. avança. Caso contrário, não vamos Exatamente. avançar. Sim, os valores moldam completamente o nosso comportamento. É como um filtro, conforme disse o Mário. Uhum, É como um filtro que vai determinar quais serão as nossas decisões, os nossos comportamentos durante a vida. uhum, uhum, Eu, por exemplo, eu não faço negócio com quem não acredita em Deus. Faz uhum, parte dos meus princípios e valores. uhum. Não faço negócio com quem
por exemplo, está metido no mundo do álcool, tabagismo, eu não faço negócio com pessoas que têm esses comportamentos, porque faz parte dos meus princípios e valores. Não faço negócio com alguém que rouba, ou que vive da corrupção, ou que pisa em outras pessoas para poder alcançar seus objetivos. Eu não faço negócio com essas pessoas. Eu faço negócio com pessoas honestas, temente a Deus e que demonstram responsabilidade, autorresponsabilidade. Então, esses são os meus valores e princípios que eu defendo para poder fazer negócio com alguém. Então, por isso é que nós dizemos que os valores determinam ou vão moldar o nosso comportamento, o nosso caráter e as nossas escolhas. Ok, e o Helder falou aqui de algo muito importante, que é a autenticidade. Quando eu digo que eu não faço negócios com pessoas do tipo A ou do tipo B, eu não estou a discriminar essas pessoas, certo? Sim. No entanto, são os meus São valores. apenas os meus valores. Eu respeito como cada um vive. Entretanto, nem todo mundo pode ser um bom parceiro para mim. O que vai determinar se uma pessoa entra ou não na minha vida são os meus princípios e os meus valores. E isto é inegociável. Exatamente. É inegociável. Ok, interessante. Então estamos a falar de valores. Já definimos o que é que são valores, demos aqui alguns exemplos, poderíamos citar outros. Há empresas que podem ter como valor o amor à vida, o trabalho em equipe. Hoje fala-se muito da excelência, embora para muitos nem sempre é claro o que é a excelência. A integridade é um valor também que se fala muito, e o Helder disse bem, para o meu caso também é Deus, família, trabalho, saúde, mas sobretudo também liberdade. São valores que eu muito prezo, e o servir. Exatamente. Na verdade, o que estamos a fazer aqui está alinhado com os nossos valores, que é o servir ao próximo. Vamos continuar então com esta aula. Quero acreditar que esteja sendo de vosso interesse, mas eu queria agora fazer uma pergunta, e esta é para o público. Será que você já se sentiu alguma vez estando a fazer ou a realizar uma atividade, acreditou que chegou no pico da atividade, atingiu aquilo que você queria atingir, mas no fim você sente um vazio lá dentro, um vazio que você não consegue explicar? Isso tem resposta. Se calhar você subiu a montanha errada, não é isso, Helder? Exatamente. Isso acontece quando nós não alinhamos os nossos valores aos nossos sonhos, ou seja, não alinhamos os nossos sonhos aos nossos valores. Então, há um desalinhamento entre sonhos e valores. O que é que nós falamos na aula passada? Vimos que o processo de realização de sonhos, ele deve ser tão prazeroso quanto o próprio sonho. Se uma pessoa, por exemplo, um pai de família, cujo valor que defende e muito enaltece é a sua família, mas para atingir, para tornar essa família feliz, ele precisa conquistar bens financeiros, bens materiais. E nesse processo de conquistar bens financeiros e materiais, ele acaba por estar ausente da família, ele acaba por não ter tempo para conviver com a família. Aí estamos diante de uma incongruência entre princípios e valores. Ou seja, não há alinhamento entre aquilo que a pessoa defende como sendo um princípio inegociável e aquilo que ele faz para poder satisfazer essa família. Então, nesse momento estamos diante de um desalinhamento. Há uma incongruência entre aquilo que eu defendo como meu princípio e aquilo que eu faço para agradar o meu princípio. O que é que eu defendo? A minha família. O que é que eu faço para conquistar, para sustentar a minha família? É o trabalho. Mas se esse trabalho te afastar da família, aí estamos a quebrar um princípio básico. E um outro exemplo, Helder, é do empresário. Nós estamos também nesse mundo do empreendedorismo, somos empresários, e muitas vezes temos esse desafio de ter que esticar um pouco mais a hora para ir para a cama. Imagina que a tua meta é, para alcançar uma determinada meta, você precisa sacrificar a saúde. E um dia vai dar por conta que conseguiu aquilo que queria ter,
tem muito dinheiro, tem milhões, mas a saúde ficou sacrificada. Mais uma vez, houve incongruência Houve de incongruência. valores. É o exemplo que estávamos a falar nos bastidores de um jovem que queria tanto chegar ao topo de uma Né? montanha e conseguiu um mentor, um coach que lhe ajudou a chegar na meta. Só que durante esse processo de chegada na meta, ele ignorou outros princípios, não conseguiu usufruir da jornada. Ele, quando chegou na meta, olhou à sua volta, "Oh, é só isso? Sim, e outras coisas que eu poderia ver. Não, tu não conseguiste olhar para outras coisas. Talvez no meio da montanha podias contemplar uma floresta, um pássaro que tão bonitinho, reluzente, aí a brincar contigo. Mas a pessoa estava tão focada na meta que ignorou outros valores. Isso nos ensina o quê? Muitas das vezes as pessoas alcançam as suas metas, mas são infelizes. Essa infelicidade, esse sentimento de tristeza que as pessoas sentem depois de alcançar uma meta, é por conta da incongruência, é porque as suas metas feriram princípios. Porque se eu defendo muito a minha fé em Deus e alcancei uma meta que me afastou de De Deus, me Deus. afastou da comunhão com Deus, eu não serei feliz. É o exemplo de alguém que deixa de ter comunhão com Deus no seu dia a dia, de fazer as suas orações, de ter aquele convívio com as pessoas com quem partilha a fé por causa do trabalho. Ele até vai conseguir ter o dinheiro fruto do seu trabalho, mas ele será infeliz porque vai estar a deixar para trás um princípio básico, um princípio consagrado, um princípio que ele muito defende, que é a sua comunhão com Deus. Isso nos leva muito a esta ideia de sucesso. E também nos bastidores, o Helder me falava que às vezes, nesses processos de mentoria, algumas pessoas perguntam, mas o Helder, o Mário fala muito de sucesso, mas ele não tem dinheiro. Quer dizer, esta confusão entre o dinheiro e o sucesso. E dizíamos nós que nós falamos muito da roda de vida, né? Os 11 Sim, pilares sim, da vida, em que eu tenho o pilar espiritual, o conjugal, o financeiro, o emocional, o social, o parente e tantos outros pilares. Então, muitas vezes é preciso, ao definirmos sucesso dentro da tua própria métrica, tem que olhar para esse sistema, olhar exato, o ser humano como um todo. exato, Então, o desequilíbrio num pilar, e esse desequilíbrio pode ter te levado a ter muito dinheiro, exato. pensar que alcançou sucesso, mas depois Não alcançou. não alcançou. Sim, então o que nós estamos aqui praticamente a falar é sobre a necessidade de a gente olhar para a nossa vida de uma forma sistêmica. Então, há pessoas que pensam que é possível, ou seja, é impossível ter sucesso financeiro e ter sucesso familiar. Não é impossível. Nós somos ser sistêmico e você não será feliz se tiver o pilar financeiro estável, mas não tiver um relacionamento saudável com os teus pais, por exemplo. Alguém que está emocionalmente estável, mas tem problema por exemplo, financeiro. Alguém que está espiritualmente estável, mas está desempregado, não haverá felicidade. Então, o coach integral sistêmico, do qual nós defendemos, ele propõe-nos o seguinte exercício. É possível a gente ter uma vida sistêmica, é possível que você tenha um bom relacionamento com Deus, é possível você estar bem emocionalmente, ao mesmo tempo que você lida bem com os teus pais, lida bem com os teus filhos, tem as suas finanças em dia, tudo perfeito. Não na perfeição, porque a perfeição não existe, mas você tem que ter os pilares da tua vida em funcionamento. Então, não é sustentável e não é congruente uma pessoa, empresário de sucesso, que não fala com seu pai. Uau! Então, nós estamos a ver que esses pequenos detalhes podem interferir e muito naquele sentimento de sucesso que as pessoas têm. Então, quando alguém às vezes pergunta, o coach fala muito de sucesso, mas será que o coach tem sucesso? As pessoas às vezes nos julgam desta forma porque eles pensam só no sucesso financeiro. Financeiro. O sucesso não é só financeiro. Porque hoje os grandes milionários, bilionários que existem na face da Terra continuam a buscar sucesso. Às vezes na área sentimental, às vezes na área espiritual, às vezes no relacionamento com os filhos. Então o sucesso ele tem várias máscaras. Sucesso não é só financeiro.
estar bem financeiramente é apenas um pilar da nossa vida. Há quem tem problemas, está bem financeiramente, mas tem problemas emocionais. Precisa de um coach, precisa de um orientador, precisa de um médico, de um psicólogo, etc. Então, o sucesso não é aquilo que as pessoas muitas das vezes erradamente pensam, que quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver carro e casa, eu serei feliz porque terei sucesso. Não, o sucesso vai depender muito daquilo que você busca e daquilo que você defende como princípio. Se o teu princípio mais consagrado é Deus, tudo que você faz para ter sucesso, seja financeiro, material, tem que respeitar esse Deus. Senão você não será feliz. Então é essa a congruência que deve haver de valores. Exato. Então alguém poderia perguntar, como é que eu posso identificar se o meu sonho, a minha meta está alinhada com meus princípios? E já me fizeram várias vezes essa pergunta. O que eu geralmente digo é, e é comum no nosso mundo do desenvolvimento humano, defendemos muito este princípio, faça esse exame, ponha essa tua meta, esse teu objetivo dentro deste filtro. Será que isto me motiva? O que eu estou a querer fazer, o objetivo ou o sonho que eu persigo, eu estou motivado a fazer isso? E com esta motivação eu me aproximo mais dos meus valores ou isso me afasta dos meus princípios? Se uma meta vai te afastar dos teus princípios, então esta meta não Já é uma está resposta. alinhada. É uma resposta que você está a ter em relação a essa tua decisão. Se eu tomei a decisão de ser um empresário na área de restauração e bar, eu tenho que analisar se este meu negócio vai respeitar ou vai ferir um princípio que eu considero sagrado, um princípio, um valor meu. Por exemplo, eu sou cristão, eu defendo a família como um valor fundamental, universalmente aceito. Eu respeito a fé em Deus. Se eu tiver um negócio que para ter os lucros eu precisarei destruir famílias, precisarei afastar jovens, homens e mulheres de Deus, esse negócio não vai me fazer feliz, vai contra os meus princípios. Eu, como uma pessoa que se diz cristã, que tem temor a Deus, mas que viu uma oportunidade de negócio na área, por exemplo, de hospedarias. E nós sabemos que esses lugares, apesar de serem, do ponto de vista de negócio, uma boa oportunidade para lucrarmos e termos aí o sucesso financeiro, mas isso pode ir contra os meus princípios e valores. É aquilo que a Bíblia fala, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, tenho que analisar se este meu negócio não vai ferir um valor que eu considero sagrado. Porque se assim acontecer, por mais lucro que eu possa obter, eu não serei feliz. E sucesso e felicidade tem a ver com isso. Entendo. E Helder, tocaste num assunto muito importante. Já vamos chegar aí também neste de tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sim, sim. Estamos a falar aqui, isso é uma escola também de empreendedores, e estamos a falar para empresários. Estamos a olhar para a questão dos contratos. Quantas vezes você está num negócio e tem a oportunidade de pegar um contrato de fornecimento de produtos ao Estado? É o que está a bater. Toda a gente quer fornecer produtos ao Estado. Mas depois vais perceber que para conseguir ganhar esse contrato, por detrás, há aí algumas negociatas que podem ferir os teus valores. Ora, se o valor que eu defendo na minha empresa, um dos valores que nós defendemos e do qual não largamos a mão, é ética, um dos valores que nós não largamos a mão é integridade e é transparência, é claro que eu não vou embarcar nesta negociata, eu vou dizer, ok, gostaria muito de aumentar o faturamento, gostaria muito de aumentar o lucro da minha empresa, mas por esse negócio não passo. E eu costumo dizer assim a brincar, eu adoro o meu sono. Exato. Eu, se decidir agora ir para casa e sentar no sofá em uns minutos, eu apanho sono. À noite, eu apanho sono. Mas como é que eu consigo apanhar sono nessas circunstâncias? Se eu estiver alinhado com os meus valores e princípios. Exatamente. Eu não posso estar numa situação em que, quando passa uma notícia na televisão sobre um determinado assunto, e eu estou a tremer. Será que estão a falar daquele assunto? Estamos a falar de valores
e como é que os meus sonhos, as minhas metas estão alinhados com os valores. Sim, por isso é que nós estamos a falar aqui sobre a chave para um sucesso sustentável. O nosso sucesso ele tem que ser sustentável, ele tem que ser ecológico, ele tem que ser ético e ele tem que respeitar fundamentalmente os nossos princípios, senão não haverá felicidade. A felicidade ela vem daqueles resultados que respeitam os nossos valores e que nos trazem uma certa tranquilidade. Então, se você, para conquistar um determinado bem, teve que passar por cima de outras pessoas, teve que ferir valores e princípios, não serás feliz. Será feliz. Então, aqui existem dicas, não é, que nós podemos seguir, porque para fazermos esse equilíbrio entre viver os valores e as nossas metas e resultados. E objetivos. Poderíamos, antes mesmo de irmos nas dicas finais, já estamos mesmo no fim desta aula, poderíamos falar um pouco de um exercício que se pode fazer de ordenar e priorizar valores, que é o exercício de listares, fazeres aí uma lista do que é que você considera realmente aquilo que para ti é inegociável, seja como cidadão, seja como profissional ou empresário. O que é que para ti é inegociável? Mário, para mim, família é inegociável. Deus é inegociável. Trabalho é inegociável. Trabalho honesto, justo é inegociável. Para outra pessoa pode dizer, não, para mim servir é inegociável, saúde é inegociável. Lista aí, faça a lista de quais são os teus valores. Exato. Mas depois o passo a seguir é, se tiver 10, reduza para 5. Desses 10, quais são os top 5? E último exercício, veja quais são os top 3. Agora olhe para as decisões do teu dia a dia, as decisões que tens tomado, as amizades que tens tido, as escolhas que você tem feito. Olhe para esses top 3, se estão congruentes com as decisões que você tem tomado. Isso vai determinar se você está alinhado, daí a felicidade, ou então não estás alinhado, as tuas metas, os teus objetivos não estão alinhados, e isso pode te fazer uma pessoa infeliz. Exatamente. Sim. Mas alguma coisa sobre isso? Sim, penso que esse é um grande exercício. Na tua casa, no teu dia a dia, faça essa reflexão. Pega uma folha de caderno, a tua agenda, e vai escrevendo quais são os princípios e valores que você defende. Faça uma lista, conforme disse o Mário. Depois vai fechando essa lista. Se fez 10 princípios, depois fecha para 5. Depois o coach vai sempre lhe fazer uma outra pergunta. Desses 5 valores que você descreveu, quais são os 3 principais mais sagrados que você tem? E depois a grande reflexão é você olhar para aquilo que tem sido o teu dia a dia, o relacionamento com a tua família, com os teus parceiros de negócio, se esses princípios estão lá presentes. Se não estiverem presentes, então você precisa fazer uma auto-reflexão, tomar decisões, porque no fim das contas a felicidade não estará aí. Então temos que fazer essa discriminação dos valores em listas e analisar se temos vivido com base nos nossos princípios e valores, ou então temos dado mais atenção nos resultados ou no lucro, ou noutras coisas que não estão ligadas ao nosso valor, porque a pessoa pode dizer, eu defendo como principal valor da minha vida a fé em Deus, mas no dia a dia, no momento de vermos as coisas, aquilo é só uma falácia. Deus não está lá, Deus não está presente, Ele prioriza outras coisas. Uau! Antes de deixarmos as dicas finais, eu peço, vai lá. Clica aí no sininho para receber as notificações desse episódio. Acredito que está a ser interessante para ti. Mas partilha. O conhecimento é para ser partilhado. Então partilha com os teus amigos. Para aquelas pessoas a quem você acha que esse conhecimento pode ser de facto, pode agregar valor para as suas vidas. Vamos então com as dicas finais. Olha, a primeira dica que nós queremos deixar, muito interessante, é para podermos alinhar, não é? Os nossos valores aos nossos princípios. A primeira dica é autoconhecimento contínuo. Isso significa o quê? Todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos devemos fazer uma reflexão, uma revisão
naquilo que são os nossos valores e princípios. Isso é autoconhecimento, autocontrole. Você tem que se conhecer a si mesmo. Então essa é a primeira dica. A primeira dica, quais são os teus valores? E tem que revisar, passa os 6 meses, olhar para aquilo que tem sido as tuas ações, os teus resultados, se ainda estão lá presentes os princípios e valores que você defende. Uma outra dica que poderíamos deixar é que é preciso ter um encontro contigo mesmo, como que seja um ritual de alinhamento. Podes escolher semanalmente, olhas para os teus objetivos, para as metas traçadas durante a semana e ver se o que você conseguiu alcançar durante a semana, as ações práticas daquele exercício de facto estavam alinhadas com os teus princípios e valores, para teres tempo para corrigir, porque é nesses pequenos espaços que você ainda pode corrigir o que está errado e se calhar começar um outro período, uma outra fase da tua vida com valores alinhados. Exato. Outra dica bastante interessante para podermos alinhar os nossos valores às nossas metas é você saber dizer não. Saber dizer não às outras oportunidades que também são interessantes é fundamental para a gente alcançar o sucesso de forma sustentável. Porque na vida nós vamos ter muitas oportunidades, mas será que todas as oportunidades de negócio é para nós avançarmos? Será que todo negócio lucrativo é para você fazer? Então, temos que saber dizer não a algumas oportunidades que vão contra os nossos valores. E a última dica que deixamos, mas não a menos importante, é que você precisa criar um ambiente alinhado com os teus valores. Os teus clientes, quem são os teus clientes? Quem são os teus parceiros? Quem são os teus amigos? Você que é jovem, que está aí a nos acompanhar, quem são os teus amigos? Será que o ecossistema em que você está metido os valores desse ecossistema estão alinhados com os valores que você defende? É importante que você reflita sobre isso, se você quer realmente alcançar um sucesso sustentável. E aqui acabamos por dizer que o sucesso é realmente ser feliz. Exatamente. Assim diz o nosso amigo Roberto Chinha Chic, ele que diz que o sucesso ainda é ser feliz. Leiam este livro e com ele poderão saber o que é que faz você feliz. Vai te ajudar a descobrir o sentido da sua vida e poderes também ajudar pessoas a serem felizes. Mas ele diz uma coisa muito importante: aprender a sorrir todos os dias. Fica então com O Sucesso Ainda é Ser Feliz, de Roberto Chinha Chic. Vamos então terminar com uma recapitulação do que vimos aqui. Olha, hoje foi um tema bastante produtivo e você que nos acompanhou, grava esse podcast, partilhe com os seus amigos, porque esta noção de juntarmos os princípios aos valores é fundamental, porque às vezes as pessoas estão infelizes e não sabem porquê, daquele sentimento de depressão, de ansiedade, de tristeza, mesmo alcançando as suas metas. Por quê? Muitas das vezes é porque as metas não estão alinhadas com os nossos valores. Portanto, hoje nós falamos sobre o que são valores e o que são metas, novamente. Falamos sobre a necessidade de haver uma congruência, um alinhamento entre os valores que nós defendemos e as nossas metas, que são os nossos sonhos. Falamos também da necessidade de saber ordenar os valores e os princípios. Como é que a gente vai priorizar os nossos valores? Como é que a gente pode alinhar os nossos valores? E na parte final, terminamos com dicas práticas para viver então em congruência. Falamos do autoconhecimento, falamos de ter rituais de alinhamento, mas sobretudo dissemos que é importante você saber dizer não àquelas coisas que não estão alinhadas com os teus valores e sobretudo criar um ecossistema, criar um ambiente, quer seja de clientes, de fornecedores, de amigos, de pessoas que de facto estão alinhados com os teus valores. Exato. A minha dica final seria: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E eu, para fechar, uma dica de ouro: seja feliz durante o processo de conquista dos teus sonhos. Cada dia que você acorda para realizar uma tarefa, faça-o com determinação, mas também com felicidade.
Porque o sucesso é também essa luta que você já está travando. Não é só a chegada, é o processo que você faz para alcançar as suas metas. Estamos juntos. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Não percam. E partilha.